Graça e paz a todos. Estamos aqui no GET, nosso grupo de estudo teológico. Estamos no nosso terceiro módulo Panorama da Bíblia. E no nosso terceiro encontro, nós vamos falar um pouco sobre o Novo Testamento. É um panorama geral do Novo Testamento. Depois, mais tarde, nas próximas aulas, nós vamos nos aprofundar mais no Novo Testamento, mais nas cartas, mais nos evangelhos, mas nesse primeiro momento vamos fazer um panorama geral do Novo Testamento. Bom, o Novo Testamento tem a sua primeira divisão em 5 partes. Podemos dividir o Novo Testamento, então, num primeiro momento, em 5 grandes partes. Quais seriam elas? Primeiro seriam os 4 evangelhos, um livro histórico, os 13 cartas paulinas, 8 cartas católicas, cartas universais, as cartas gerais e um livro profético. Então essa é a primeira grande divisão do Novo Testamento. Vamos falar um pouco então dos evangelhos. Os evangelhos têm 2 grupos, ou 2 subgrupos. São classificados como sinóticos e João. Sinóticos são os 3 primeiros evangelhos, são os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. A palavra sinótico, ela vem do grego e ela significa ver em conjunto. Por que isso? Porque esses 3 evangelhos têm narrativas muito semelhantes. Bom, em primeiro lugar, os evangelhos são uma biografia de Jesus, a narrativa dos acontecimentos que envolveram a manifestação do Filho de Deus na face da terra. A história, tudo aquilo que envolveu o ministério de Jesus Cristo. Claro que não é uma biografia como nós temos hoje, não é o mesmo estilo que nós temos hoje de biografia. É uma biografia daquela época e ela era feita de uma forma completamente diferente das biografias que nós temos hoje em dia. Mas, nessa primeira classificação, então, os sinóticos são os evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas, que eles têm narrativas muito semelhantes, narram, muitas vezes falam sobre o mesmo fato e outras vezes falam sobre fatos que se complementam. Então a gente pode dizer que os evangelhos sinóticos eles podem se sobrepor. Pode haver uma sobreposição deles, nós podemos ver ele em conjunto e eles nos dão o conjunto da história de Jesus. Alguns desde o seu nascimento, outros já a partir do batismo, mas visto em conjunto, eles nos dão uma história completa. Nós encontramos narrativas de Marcos em Lucas, de Lucas em Mateus, de Mateus em Marcos. Então há material deles nos 3 evangelhos. Por isso que eles são chamados de sinóticos. Eles podem ser vistos em conjunto, em comparação com o evangelho de João, já é bem diferente. O evangelho de João ele tem um conteúdo mais denso, um conteúdo mais teológico, até porque o evangelho de João ele se foca mais nas viagens de Jesus em Jerusalém, mais com Jesus indo a Jerusalém, enquanto os outros evangelhos dão várias ações de Jesus em vários locais, são diferentes tanto geograficamente como cronologicamente. E João não, João das idas de Jesus a Jerusalém, depois nós vamos falar mais sobre ele, sobre cada um deles, como eu já falei, mas por exemplo a gente vê que em João há muito pouco relato de milagres de Jesus. Em compensação, na última semana de Jesus, a última semana que ele está em Jerusalém, há relatos detalhados das ações de Jesus em Jerusalém na última semana. Nós pegamos ali, por exemplo, a última ceia, a oração sacerdotal que Jesus faz, é muito material que é detalhando as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então essa é basicamente a grande diferença entre os 3 evangelhos, os evangelhos sinóticos e o evangelho de João, nessa primeira divisão que nós estamos vendo. Livro histórico. O Novo Testamento apresenta um livro histórico, que é denominado Atos dos Apóstolos.
é a narrativa, né, da expansão da igreja, do início do movimento do cristianismo, do evangelho se espalhando, né, por todos os confins da terra, como Jesus havia dito, saindo de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é uma narrativa do surgimento do cristianismo, desse movimento, né, junto com o crescimento da igreja e o anúncio do evangelho. Muitos dizem, né, nós com certeza pode-se dizer que são os atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo por meio dos discípulos, por meio das testemunhas de Jesus Cristo. Então o Novo Testamento apresenta um livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, que narra o surgimento da igreja e a expansão do Evangelho. Depois nós temos então as cartas paulinas, né? As 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, né? Há de se destacar aí, né, a figura do apóstolo Paulo, que sem dúvida nenhuma é o maior destaque, o maior influenciador do Novo Testamento, né? Eu creio que assim como Moisés foi o grande influenciador, o grande personagem do Antigo Testamento, né, pelo que Moisés escreveu, pelo que ele produziu, pelo que ele agiu, pelo que ele liderou, a influência de Moisés é muito grande, é um grande destaque do Antigo Testamento. Eu vejo que assim também Paulo é o grande destaque do Novo Testamento. Então, com exceção de Jesus, né, que é Jesus, é o Filho de Deus, né, Paulo é o grande destaque do Novo Testamento. Ele é o maior influenciador, né, do Novo Testamento. Prova é que no Novo Testamento nós temos 27 livros. Desses 27, 13, quase a metade, foi escrito por Paulo. Então essas são as cartas paulinas. Nós podemos dividi-las, né, num primeiro momento em dois grupos. A carta às igrejas, que eram cartas que eram direcionadas, né, especificamente às igrejas. Romanos para a igreja de Roma, Coríntios para a igreja que ficava em Corinto, Gálatas para a igreja que ficava na região da Galácia, Efésios para a igreja que ficava em Éfeso, Filipenses para a igreja que ficava em Filipo, né? Abre um parênteses aí, nós falamos na aula sobre o período intertestamentário, né, sobre Alexandre o Grande, né, que era da Macedônia, na região da onde fica a cidade de Filipo, e Filipo vem de Filipe, que era o pai de Alexandre o Grande. Então essa cidade tem o nome de Filipo e em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, Filipe. Colossenses para a cidade de Colosso, para a igreja na cidade de Colosso, e Tessalonicenses para a igreja na cidade de Tessalônica. Depois as cartas individuais, ou seja, eram as cartas direcionadas para pessoas, para aqueles que andavam com Paulo, para os companheiros de Paulo, né, para aqueles que eram responsáveis por igrejas e pelo avanço do evangelho, por missões. Então Tito, carta a Timóteo, a Tito e a Filemon. Claro, aqui nós temos que são duas cartas para Timóteo, como são duas cartas para Coríntios, para Tessalonicenses. Então essa é a grande divisão das cartas paulinas. Cartas gerais, né? Temos as cartas gerais, as cartas católicas, cartas universais, como também são classificadas. Carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela não tem um autor definido, não se tem certeza de quem é o autor da carta aos Hebreus. Por isso que você pode ver muitas vezes, muitas mensagens, quando se fala sobre a carta aos Hebreus, se diz o autor de Hebreus, né? O autor dos Hebreus, porque não se tem uma definição de quem é o autor da carta aos Hebreus, né? Carta de Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, irmão mais velho de Jesus. Primeira de Pedro e segunda de Pedro. É bom nós diferenciarmos aqui, né, fazer uma observação, né, porque lá no Antigo Testamento nós temos primeiro a Crônicas e segundo a Crônicas, ou seja, o correto seria falar
primeiro de Crônicas e segundo de Crônicas, ou primeiro de Reis e segundo de Reis, porque é o segundo livro de Reis, é o primeiro livro de Reis, por isso que é primeiro, segundo. No Novo Testamento são cartas, é feminino, então é a segunda de Pedro, é a primeira de Pedro, porque é a primeira carta de Pedro, é a segunda carta de Pedro. Então é bom que geralmente você confunde e diz a mesma coisa, segundo de Pedro e não é segundo de Pedro, ou segunda de Crônicas e não é segunda de Crônicas, é segundo, porque é o segundo livro de Crônicas. Só uma observação, né? Primeira, segunda e terceira carta de João, né? Pelo apóstolo João, e Judas, que a princípio também é meio-irmão de Jesus, porque ele se diz irmão de Tiago. Então Judas não é os Iscariotes e Tiago não é o Tiago discípulo, que o Tiago discípulo, que logo que começa o movimento da igreja, Tiago é passado a fio de espada. E o livro profético do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação. É um livro muito complexo, é um livro cheio de linguagem figurada, cheio de símbolos, né? Então é muito difícil a interpretação do livro de Apocalipse. Muitos aí se atrevem, né? São ousados em fazer comentários, interpretações no livro de Apocalipse, né? Mas sabe-se, né, o que é muito difícil de interpretar, é muito difícil de ter uma definição exata das mensagens que estão no livro de Apocalipse. Mas, né, muitos ousam fazer interpretações desse livro. Muito bem. Formação do Novo Testamento. Isso é muito importante nós termos essa ideia, essa noção da formação do Novo Testamento. Temos ali então, verdade viva. Durante o ministério de Jesus, durante a vida de Jesus, não havia nenhuma preocupação, né? Ninguém tinha preocupação de relatar aquilo que Jesus estava fazendo e ensinando. Né? Não havia essa preocupação de alguém estar lá escrevendo, relatando, descrevendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Não havia essa preocupação. Então, enquanto Jesus estava aqui nessa terra, enquanto Jesus estava exercendo o seu ministério, não havia essa preocupação, não havia um registro acompanhando, né, o diário de Jesus, o que Jesus fazia no dia a dia. Então não há um relato disso. Claro que nós sabemos que sempre tem alguém escrevendo. Numa aula, por exemplo, a gente estava dando uma aula, sempre tem alguém que está lá, né, no culto mesmo, numa mensagem, sempre tem alguém com uma cadernetinha, com um caderninho, com um papelzinho, alguém no celular e está lá, ó, escrevendo, isso aqui é importante, essa ideia é boa, gostei, e escreve. Então, creio que no tempo de Jesus, então quando Jesus estava fazendo, né, desenvolvendo o seu ministério, algumas pessoas, os próprios escribas, deviam relatar, escrever, colocar por escrito alguma coisa que chamasse a atenção. E isso acontecia, mas não havia uma preparação. Estou escrevendo um evangelho, estou escrevendo uma biografia de Jesus. Não, isso não aconteceu, né? A maioria, então, pode ser que houvesse alguns relatos escritos, mas não com essa intenção de fazer uma biografia de Jesus. Depois disso, então, né, depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, então começa a tradição oral. Por que tradição oral? Por que não havia também nada escrito ainda? Porque a ideia que se tinha é que Jesus estava voltando. A ideia que se tinha na igreja primitiva é que a qualquer momento Jesus voltaria, mas seria naquele momento. Então não havia necessidade nenhuma de se fazer um relato, de se escrever, de fazer, no caso, uma biografia, de colocar por escrito tudo que Jesus havia feito, falado, ensinado, os milagres. Não havia necessidade, pois Jesus já estava voltando.
Então, por isso que não há naqueles primeiros momentos, nos primeiros anos após, né, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, não há um relato imediato, porque a igreja tinha a ideia, o entendimento de que Jesus já estava voltando. Até que então se compreende, né, um dos fatos que se começa depois ali a comunicação escrita, é porque se passa a entender que Jesus vai voltar, mas como ele mesmo disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser agora, pode ser daqui a 10 minutos, pode ser no final dessa aula, pode ser daqui no final do ano, daqui a 10 anos, ninguém sabe exatamente, ninguém sabe a hora certa de quando Jesus vai voltar. Então esse entendimento passou a ser comum entre eles. A igreja também passa a ser perseguida, e essa perseguição, ao invés de diminuir o número, né, de seguidores, daqueles que passavam a confessar a fé em Jesus Cristo, tem um efeito contrário. Quanto mais a igreja era perseguida, mais crescia, mais o evangelho se espalhava e mais crescia o número daqueles que passavam a crer que Jesus Cristo era o Messias, era o Filho de Deus. Então, como a igreja começa a crescer, surge então aí sim a necessidade de se fazer algo escrito, a necessidade de que o evangelho alcançasse um número maior de pessoas. Aqui um detalhe até que eu esqueci de falar no início, né, que evangelho significa boas novas de salvação. Esse é um significado da palavra evangelho. E por que isso é importante? Porque nós vimos ali que existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quando nós vamos ler as cartas de Paulo, como vamos ler lá Romanos, Coríntios, diz que só há um evangelho, só existe um evangelho. Mas como só um evangelho, se nós temos lá no início do Novo Testamento 4 evangelhos? Mas então vem o entendimento. Evangelho significa boa nova. Só existe uma boa nova. A boa nova é que o Filho de Deus veio a este mundo para trazer salvação. Por meio da cruz, do sacrifício do Filho de Deus na cruz, nós encontramos salvação. Essa é boa nova. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a boa nova que deve ser espalhada. Mas são 4 evangelhos. 4 evangelhos, como eu falei, né, são biografias. Então o que nós temos são 4 evangelhos, 4 narrativas diferentes do anúncio dessa boa nova. Quando nós lemos os evangelhos, nós podemos perceber que o início do evangelho, o título que é dado aos evangelhos é Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, segundo Marcos, Evangelho segundo João, ou seja, segundo é conforme João. É João apresentando a sua visão da boa nova, mas a boa nova está ali. Jesus Cristo veio para salvar o mundo. É Mateus descrevendo a sua visão da boa nova, mas a boa nova está ali. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar o mundo. Então são narrativas diferentes, mas a boa nova é uma só. Por isso são os evangelhos, recebem esse nome, boas novas, porque anunciam as boas novas de salvação de Jesus Cristo. Então Paulo escreve que existe um só evangelho, ou seja, uma só boa nova, que Jesus Cristo veio para salvar o mundo. E essa boa nova nós encontramos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João. Jesus veio para salvar o mundo. Então é bom nós atentarmos para isso, né, que existe, embora existam 4 evangelhos, são 4 narrativas diferentes
de um mesmo acontecimento, são pontos de vista diferentes, mas que mantêm um ponto central na boa nova de salvação. Então, essa é o centro dos evangelhos. Jesus veio para salvar o mundo, certo? Então, essa boa nova que é levada aos confins da terra. Esse é o objetivo das missões, das viagens missionárias de Paulo, das viagens que Pedro fazia. Só que, assim como o evangelho crescia, assim como aqueles que passavam a crer em Jesus, crescia o número daqueles que passavam a crer em Jesus, crescia também o número de dúvidas, crescia também o número de incerteza quanto aos ensinamentos, crescia também o número daqueles que distorciam os ensinamentos dos apóstolos, dos discípulos. Quantas cartas de Paulo fala sobre os falsos profetas. Então, para que houvesse uma unanimidade dos ensinamentos, para que os ensinamentos não se perdessem, para que não surgissem heresias na igreja, então as cartas começam a circular. Então, começa a se produzir material escrito a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, nessa formação do Novo Testamento, nós compreendemos então que no primeiro momento Jesus estava ali, era a verdade viva, era o Cristo vivo, não se escrevia, não precisava se produzir nada, não se tinha nenhum plano, nenhuma perspectiva de escrita. Depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, a ideia, o pensamento, como Jesus havia falado sobre a sua volta, é que ele já estaria voltando. Então também não havia nenhuma necessidade de se produzir material escrito para perpetuação. O que acontecia? Era a tradição oral. Se falava, se passava para os outros pela palavra, oralmente. Até que então surge a necessidade de se produzir algo por escrito, para alcançar um maior número de pessoas e também para unificação do entendimento da mensagem e do ensinamento de Jesus Cristo. E por fim, então, nós temos aqui uma cronologia do Novo Testamento. Sempre é bom a gente falar sobre cronologia, porque nos dá uma noção melhor, um melhor entendimento da palavra, para a gente organizar, fazer um mapa mental de como que surgiu os escritos do Novo Testamento. Mais tarde nós vamos ver da importância de se saber das datas e dos locais, quando foi escrito e aonde foi escrito. E isso nos ajuda bastante, principalmente para a interpretação das cartas. Aqui nós temos então, ano 48. No ano 48 depois de Cristo. Cristo nasceu, nós temos o calendário que Cristo nasceu no ano 1. Mas na verdade dizem os historiadores, que seria 3 anos antes. Então, no ano 1, Cristo já teria 3 anos. Então, se Jesus morreu aos 33 anos, no ano 48 seriam 15 anos, então, após a morte de Jesus, depois da igreja ter avançado, nós temos então a primeira carta escrita, a carta aos Gálatas, e também a carta de Tiago. Vou explicar melhor dizendo que essas são datas aproximadas. Se você for buscar em livros ou na internet, vocês poderão encontrar datas diferentes. Então essas são datas aproximadas. Existem várias hipóteses ou alternativas para essa datação, para essa cronologia. Eu coloquei aqui a que eu acho que provavelmente deva ser aquelas que os autores que eu leio, eles destacam mais essas datas, mas eu queria dizer que não é nada fixo, tem muitos divergem na datação das cartas e do Evangelho. Então, ano 48 depois de Cristo, temos aí onde provavelmente foi escrita a carta aos Gálatas,
né, e a carta de Tiago. Depois, no ano 50, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. O ano 53, a primeira carta aos Coríntios. Ano 55, foi escrito o Evangelho de Marcos. Aqui, para a gente ter uma ideia, por exemplo, Marcos pode ter escrito de 55 a 65. Não há uma data certa, né? Há pessoas historiadores, estudiosos, que acreditam que foi escrito em 55, outros já que foi escrito lá em 65. Então ele tem um período de 10 anos do qual se pode ter escrito a carta de Marcos. Mas provavelmente foi escrito no ano 55. No ano 56 foi escrita, Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios. Em 57, Paulo escreve aos Romanos, a carta aos Romanos. No ano 60, escrito o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Também aí pode ter sido escrito de 60 a 80. Então tem um intervalo de 20 anos no qual poderia ter sido escrito. Então não há uma data certa também. O mais provável é no ano 60 depois de Cristo. Depois, no ano 62, temos aí a primeira carta de Pedro, carta aos Efésios, Colossenses e Filemon. Ano 63, provavelmente foi escrito Atos dos Apóstolos e também Paulo escreve a carta aos Filipenses. Um detalhe, não sei se eu falei, que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né? A segunda parte da obra de Lucas. A primeira parte, o Evangelho de Lucas, e numa segunda parte temos então, né, Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Ele pesquisou, entrevistou, fez uma pesquisa de campo, entrevistou aqueles que andaram com Jesus, aqueles que presenciaram os milagres de Jesus. Em Atos, né, ele chegou a andar nas viagens com o apóstolo Paulo. Então Lucas escreve Atos dos Apóstolos, né? No ano 65, provavelmente a data quando foi escrita a carta de Judas, que não é o Judas Iscariotes, né? Ano 66, Paulo escreve a primeira carta ao Timóteo, a carta a Tito e a segunda carta a Timóteo. No ano 67, segunda carta de Pedro e também provavelmente a escrita de Hebreus. No ano 85, escrito o Evangelho de João e a primeira carta de João. No ano 90, né, a segunda e a terceira carta de João. E no ano 96 foi escrito o Apocalipse. Como eu falei, mais uma vez, repito que isso é importante, são prováveis datas. Existem outros, né, que colocam datas diferentes. Mas o importante é nós sabermos, né, que não há uma ordem cronológica. Mais uma vez, assim como foi lá no Antigo Testamento, que a gente tinha aquela ideia de cronologia, não existe, não é a ordem da Bíblia, não é uma ordem cronológica, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Nós vimos ali então que o primeiro texto a ser escrito do Novo Testamento é a carta aos Gálatas e Tiago, né? Tiago vem quase lá no final, né, do Novo Testamento. Então, quantas cartas foram escritas aqui até que o Evangelho fosse escrito, até que o Evangelho de Marcos fosse escrito. O maior número de estudiosos acredita que foi o primeiro evangelho a ser escrito, o Evangelho de Marcos. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cartas foram escritas antes que o Evangelho de Marcos, ou um dos primeiros evangelhos, fosse escrito. Então, tudo com as cartas de Paulo são cartas missionárias, são cartas para as igrejas, são cartas de orientações. E, né, os evangelhos nós sabemos que é a necessidade de registrar aquilo que Jesus havia feito, aquilo que Jesus havia ensinado, aquilo que a narrativa das manifestações do Filho de Deus. Então, para que doutrinas não fossem criadas, falsas doutrinas fossem criadas, ensinamentos errados fossem transmitidos. Então esse era o principal objetivo humano
para que se registrasse, se fizesse o registro escrito, e o que veio a ser mais tarde conhecido por nós, né, como o Novo Testamento, né, que foi canonizado, ou seja, foi tido como inspirado por Deus. Mais um detalhe aqui também que a gente pode perceber é a ordem das cartas paulinas. Por que as cartas paulinas, né, começa com a primeira carta é Romanos, e depois vem Coríntios e por aí vai? Qual é o critério para se colocar essa ordem das cartas paulinas? É o critério de conteúdo. A gente pode ver que o que Paulo mais escreve, né, o tratado teológico que Paulo faz é Romanos. Romanos é a maior carta de Paulo em termos de conteúdo, e também, né, considerado por muitos como, né, um tratado teológico. Uns dizem que é o Evangelho de Paulo, o Evangelho segundo Paulo, né, porque o conteúdo, a explanação que Paulo faz das doutrinas que nós hoje confessamos é tremenda. A profundidade e a forma com que ele explica. Então a carta, né, aos Romanos, ela também é maior em termos de conteúdo, enquanto que nós vamos ver lá no final a última carta de Paulo, a carta de Filemão, é quase um bilhete, né? Ela é um bilhete, né? Só como Filemão deve receber Onésimo, que era escravo. E a carta não tem uma página da Bíblia. Se a Bíblia é grande, dá uma página. Então, essa classificação, a ordem, né, que foi colocada no Novo Testamento, as cartas de Paulo, é por ordem de tamanho, de volume de conteúdo. Então, vai de Romanos, é a maior carta, até Filemão, que é a menor carta. Então, essa é um panorama geral que nós podemos falar do Novo Testamento. E essas cartas, elas ganham o mundo, né? Paulo, nas suas viagens missionárias, ganha o mundo. E o evangelho começa a crescer, e o cristianismo começa a crescer, e a palavra de Deus começa a se espalhar pelo mundo todo. E é isso que nós vamos ver no nosso próximo encontro, né? O avanço do evangelho, o avanço, a formação da palavra de Deus como Bíblia, e como que ela avançou pelo menos nos primeiros séculos da igreja. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos estar falando sobre essa expansão do evangelho, como o evangelho se desenvolveu, como o evangelho ganhou o mundo, pelo menos nos primeiros séculos da igreja. Então, até lá, e que Deus nos abençoe.